Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito bem, nós vamos dar início hoje à primeira unidade da nossa disciplina, denominada Oficina de Projetos de Iniciação Científica e Tecnológica. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a abordagem qualitativa da pesquisa. Eu creio que vocês lembram quando nós, na aula de abertura, apresentamos o objetivo desse conteúdo e hoje nós vamos falar de uma forma mais detalhada. Então, os tópicos desta aula são 3. Primeiramente, nós iremos fazer uma abordagem sobre as características de pesquisa qualitativa. Quais são as características da pesquisa qualitativa, das pesquisas qualitativas. Em seguida, iremos fazer uma análise sobre a abordagem etnográfica na pesquisa, fazendo um recorte específico para a área da educação, em virtude da formação do nosso curso. E o terceiro tópico, e o último desta aula, nós daremos um destaque ao estudo de caso, que hoje é bastante utilizado no meio da pesquisa em educação. Será que você já ouviu falar dessas abordagens da pesquisa qualitativa, da etnográfica e do estudo de caso com mais calma? Então, a gente apresenta uma primeira imagem nesse sentido. Então, características da pesquisa qualitativa. Algumas características da pesquisa qualitativa que nós vamos destacar aqui. A primeira é que ela acontece no ambiente natural como o seu local privilegiado da coleta de dados. Então, esse ambiente natural tem o espaço privilegiado da coleta de dados. Por exemplo, se você pretende fazer uma análise de uma escola quilombola, onde será que você iria pesquisar? Na pesquisa bibliográfica sobre o estado da arte referente às pesquisas? Exato, muito bem. Poderia pesquisar instrumentos de uma escola quilombola, por exemplo, o planejamento, o projeto político-pedagógico, correto? Mas especialmente em qual local? No espaço de uma comunidade quilombola. Se você pretende elaborar uma pesquisa qualitativa sobre o ensino de matemática, qual o local privilegiado para isto? A sala de aula de matemática. Então, a primeira característica importante da pesquisa qualitativa é que ela tem um ambiente natural como sua fonte direta de dados. E, nesse sentido, a segunda característica é que o pesquisador é seu principal instrumento. Como assim o pesquisador é um instrumento? É porque ele não será interessante para uma pesquisa qualitativa simplesmente delegar outras pessoas investigando. O próprio pesquisador se envolverá nesse ambiente natural, na perspectiva de compreender este ambiente e, em vários momentos, inclusive interferindo. Então, o próprio pesquisador, ele, como veremos mais à frente, ele também se torna um pesquisado. O próprio investigador se torna um investigado. O próprio sujeito se torna objeto. O próprio pesquisador também é um pesquisador da sua prática. E, nesse sentido, os dados coletados são predominantemente dados descritivos, em virtude da riqueza de dados que são colhidos neste ambiente natural de uma pesquisa qualitativa. Agora, apresentamos uma imagem no qual aparece um coração
conectado eletricamente, aparentemente por um fio elétrico, ao cérebro. O que isso pode nos sinalizar para as características de pesquisa qualitativa? Exatamente o sentido de que os aspectos da objetividade e da subjetividade dos sujeitos, elas são importantes no processo de análise e de investigação de uma dada realidade. Assim, a preocupação também com o processo é muito maior do que com o produto. Como assim? Eu posso identificar que um aluno aprende utilizando uma determinada tecnologia como um resultado. Mas eu preciso também compreender em quais contextos que se dão essas relações de favorecimento da aprendizagem. Por exemplo, como esse instrumento tecnológico educacional ele alcança o estudante. Quais são os estudantes que têm acesso? Quais momentos se dão esse acesso? Também outra característica da pesquisa qualitativa diz respeito que o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são foco de atenção especial pelo pesquisador. Ou seja, não basta um olhar distanciado do pesquisador em relação ao ambiente, ao objeto de estudo. Os sujeitos informantes da pesquisa, os sujeitos pesquisados, recebem um valor especial nesse tipo de abordagem na pesquisa, porque a sua fala ela é rica em sentidos, em significados, a sua própria existência, a sua própria experiência. Assim também, que nós queremos apresentar como uma outra característica da pesquisa qualitativa, é que a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo, o que significa pensar que os dados coletados naquele ambiente específico são levados em consideração não apenas por uma máxima externa, como trazido ao ambiente da pesquisa uma verdade a ser comprovada, mas que aquele ambiente apresenta elementos, constitui elementos de verdade que são importantes para se compreender o todo de uma determinada realidade. Então, por exemplo, compreender o processo de inclusão das pessoas, dos estudantes com deficiência. Eu posso trazer uma verdade ampla, que já existe a inclusão dos estudantes com deficiência nas classes comuns da rede pública. Contudo, a minha pesquisa pode apresentar elementos de exclusão, indicativo de segregação, expor aspectos de integração, e isso é levado em consideração. Estão entendendo nossa aula, pessoal? Então vamos passar para o segundo momento, né? Um pouco mais específico sobre a abordagem etnográfica na pesquisa. Você já ouviu falar dessa abordagem etnográfica? Você pensa que isso é coisa para antropólogos? Bom, na verdade não. Também se utiliza na educação. Em linhas gerais, o que nós podemos observar da pesquisa etnográfica é que ela veio ganhando espaço na área educacional, especialmente a partir da década de 70. E isso é um dado importante. Gradualmente, a educação veio absorvendo aspectos da abordagem etnográfica, no sentido de que a etnografia ela tem um sentido próprio, que é a descrição de um sistema de significados culturais de determinado grupo. Veja bem, descrição.
de um sistema de significados culturais de um determinado grupo. Então, é tentar compreender, tentar descrever os significados culturais de um determinado grupo específico. Poderíamos pensar na área educacional, como uma comunidade tradicional interpreta a vinda de modelos educacionais das áreas urbanas. Como a comunidade surda vem olhando esse processo de inclusão das pessoas com deficiência em relação aos seus grupos. Então, essa abordagem traz de contribuição para a área escolar que pensar a escola é indispensável pensar no seu contexto e pensar em um contexto cultural mais amplo. Não é a escola somente, isoladamente, de um sistema mais amplo de significados culturais, mas num sistema mais complexo da realidade, num cenário de complexidade, de incertezas, no qual ou nos quais, esses cenários, a escola vem participando, com as implicações mais amplas, por exemplo, das políticas educacionais, tem impactado no âmbito educacional, numa micro-realidade da escola, de uma sala de aula, de alfabetização de jovens e adultos. São algumas reflexões que poderíamos levantar com vocês aqui. Ou seja, é relacionar o dentro da escola com fora dela. Então, não é a escola, de uma forma absoluta, responder às demandas. Então, como poderíamos utilizar essa abordagem de forma mais específica em termos de pesquisa em educação? Quais seriam os critérios dessa utilização? Vamos apresentar para vocês 5 critérios. Primeiro, que o problema ele é redescoberto no campo. Ele não surge a prioristicamente na cabeça do pesquisador, apesar de que o pesquisador reflete sobre essa realidade, mas é no campo que se descobre. O problema emana da realidade dos sujeitos. O pesquisador deve realizar, então, a maior parte do seu trabalho pessoalmente e não delegar a outro. Ele precisa se envolver nesse contexto de sistema de significados culturais de um determinado grupo. Por isso, o trabalho de uma pesquisa que se propõe etnográfica, em termos educacionais, ela demanda um tempo maior de imersão nesse ambiente. Também, essa pesquisa vai exigir a combinação de vários métodos de coleta de dados. Por exemplo, entrevistas, filmagens, gravações, entre outras. E o relatório etnográfico, por sua vez, irá apresentar uma quantidade expressiva de dados que tentem contextualizar, descrever esse sistema de significados culturais de um determinado grupo. Então, a abordagem etnográfica possui também alguns pressupostos. E para isso nós perguntamos para vocês, já nesse diálogo, considerando também a experiência que vocês têm, é possível pesquisar ou pesquisa sobre a escola longe da mesma? E a primeira hipótese da pesquisa de abordagem etnográfica vai nos dizer que não, porque ela é naturalista ecológica, que expressa que o comportamento das pessoas
está influenciado pelo contexto, por esse contexto de significados, como dá a entender essa imagem da influência do ambiente. A segunda hipótese é quantitativo-fenomenológica, que considera que os pensamentos, sentimentos e ações devem ponderar com a objetividade. E aí nós temos uma figura extraída do Google, no qual duas pessoas observam uma mesma imagem, mas a partir de perspectiva diferente. Eu até perguntaria para você, quantas figuras você vê para onde estão apontando esses sujeitos? Você falaria 3 ou 4? Então, em relação ao estudo de caso e de forma mais específica para a educação, nós temos que comentar o seguinte, que o caso é sempre bem delimitado. Não é qualquer pesquisa na escola, em uma sala de aula, que pode ser configurada como uma pesquisa ou um estudo de caso. E como vocês estão observando na tela, que o caso sempre bem delimitado, tendo seus contornos claramente definidos no desenrolar do estudo. Então, é bem delimitada a realidade e é uma unidade dentro de um sistema mais amplo. Você tenta encontrar unidade dentro de um sistema mais amplo. Então, as características de um estudo de caso. Primeiro, visam a descoberta. Descobrir algo naquela realidade, naquele caso específico, naquela unidade dentro de um sistema mais amplo. Então, uma unidade, uma instituição, uma unidade, uma sala de aula, por aí, como exemplo. Então, enfatiza a interpretação do contexto pela riqueza de informações que se busca com o estudo de caso, tenta e se busca realizar uma interpretação. Buscam retratar também a realidade de forma completa e profunda. Então, aquela realidade se busca maior número de dados, de informações, de sujeitos informantes, para se ter um retrato mais fidedigno possível à ciência sobre aquela realidade. Usam uma variedade de fontes e revelam experiências de vida, podendo gerar generalizações. Procuram, então, representar os diferentes e, às vezes, conflitantes pontos de vista de uma situação social. Então, ouvir pessoas específicas, ouvir grupos específicos em relação a uma dada realidade. Os seus relatos utilizam uma linguagem e uma forma mais acessível do que outros relatórios. Bom, como nós discutimos no início da nossa disciplina, será que estamos construindo muros ou pontes? Com essa imagem, eu quero encerrar essa videoaula estimulando a vocês terem persistência para a construção de pontes, para se encontrar diamante das nossas pesquisas. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.